Hoje eu quero falar com vocês no segundo Gerenciando sobre profissional. Ser profissional. O que definiria para você um profissional? No seu entendimento, dentro da sua experiência, dentro do seu conhecimento, o que para você define um profissional? Né? Eu procuro ouvir esses conceitos porque eu compreendo que eu gosto muito de conceitos, porque o conceito, quando você tem compreensão de um conceito, ele te faz ter um raciocínio, uma consciência muito melhor e real, né? Então, quando você tem a compreensão dos conceitos, a sua consciência ela se torna muito mais clara, muito mais, ela traz muito mais sentido para aquilo que você faz. E de uma forma muito simples, profissional, pró-ofício, é aquele que trabalha a favor do seu ofício, a favor da sua tarefa, a favor da sua obrigação, a favor da sua função, né? O que poderia definir um profissional? E eu faço essa pergunta sempre, eu estou sempre ouvindo, lendo autores, assistindo alguns podcasts, acompanhando alguns nomes importantes. E é muito interessante porque partindo do momento, vamos imaginar, partindo do momento em que se tem que fazer uma entrevista, você está procurando um profissional para ocupar uma vaga, um cargo, uma função, é interessante pensar que você vai naquela entrevista procurar encontrar ali o profissional ideal. E o profissional, aquele que trabalha a favor do seu ofício, é importante que ele já saiba que quando ele chega ele já tem que ter um nível de preparação, um nível de condição, porque dependendo do cargo, da função, ele já tem que ter essa experiência. É claro e evidente que eu sei que você sabe disso, mas para que o conceito fique mais firmado ainda na sua cabeça e você compreenda que você não é só uma pessoa colocada para fazer uma determinada tarefa que não sabe que aquele ofício ele necessita da sua preparação constante, do seu condicionamento constante, porque há também objetivos dentro da empresa que você se desenvolva não só dentro da função, mas saia do pró-ofício, pró-oficional, para o pró-ativo, que eu vou falar um pouco sobre isso também. Então, os conceitos para definir um profissional, você parte da qualificação, você parte do nível de conhecimento, do nível de onde estudou, onde se qualificou, o nível de experiência. Essas informações elas vão trazendo numa entrevista, elas vão trazendo a compreensão do profissional. Então, uma das coisas mais importantes que define um profissional é a qualificação, certo? Um conceito e uma importância que tem para definir também um profissional é o caráter. Você sabia que na própria entrevista nós já procuramos ali perceber, ter algum feeling, ter alguma percepção do caráter da pessoa entrevistada? Porque esse é um dos quesitos mais importantes, certo? Então, primeiro, é importante você ter qualificação. O mercado de trabalho hoje não é que não tenha emprego, não é que não tenha vagas. O que falta muito, e isso não é hoje, agora, isso já é de muito tempo, faltam profissionais qualificados. Então, se você tem qualificação, a outra busca é pelo caráter, né? Caráter, características. E o caráter é aquilo que é de dentro para fora, é a essência, né? E o caráter, ele é importante porque ele é uma base, ele é uma coluna. O caráter é importante porque para que haja um desenvolvimento, um investimento, para que haja ali, vamos dizer, uma aposta naquele funcionário, a empresa precisa ver nele caráter para que logo na frente ou em uma dada circunstância não se perca aquele funcionário ou o investimento por causa de um desvio de caráter, um caráter distorcido, um comportamento desonesto, desonroso, né?
Uma outra característica que é interessante pensar no profissional, e aí falando já do proativo, vamos começar porque não existe uma ordem, né? Uma ordem certinha, qual é o primeiro, qual é a segunda característica de um profissional, o que define, mas tem que ser qualificado, tem que ter caráter, e a outra que eu acho que é importante, que é o proativo. O que acontece? Você, para ser proativo, você não precisa necessariamente ter consciência da sua função, ter consciência da sua principal tarefa. Então, eu fui contratado para ser auxiliar administrativo, um exemplo. Então, eu vou entender exatamente qual é a minha rotina de trabalho. Eu sei exatamente tudo o que eu tenho que fazer durante o dia, durante a semana, durante o mês. Aí no mês seguinte se repete. E ali eu sei, eu já domino a minha função, já domino o meu cargo, já domino as minhas tarefas. O que é o proativo? O proativo é aquele que ele faz aquilo que ele foi contratado para fazer, mas ele faz também aquilo que ele não foi contratado para fazer. O proativo é aquele que, quando ele vai fazer o que ele tem que fazer, ele sempre faz com antecedência, ele se antecipa. Ele não se dá o direito de deixar acumular, que aí a gente falaria da procrastinação. Ele não é procrastinador. E o que ele faz? Ele se antecipa em todos os movimentos, falando da função dele. Mas o proativo que realmente interessa para as empresas não é só aquele que é proativo dentro da sua própria função, das suas próprias tarefas e responsabilidades, mas também aquele que ele é proativo além da sua função. Porque, usando como exemplo um auxiliar administrativo, né, se ele está se qualificando, ele está se desenvolvendo, ele tem caráter, já tem uma base, e ali você percebe essa proatividade, ele continua se qualificando, certamente daqui a pouco ele está à frente, assumindo um cargo de maior responsabilidade, um cargo de maior confiança. Aí ele pode ir direto para um departamento pessoal, ele pode ir para uma RH, dependendo evidentemente da qualificação dele. E aí você começa numa função inicial, vamos usar como exemplo auxiliar administrativo, mas ele vai se qualificando, ele tem esses requisitos que vem caráter, ele tem esse proativo que não é só dominar a sua função, mas é fazer além, porque o proativo, ele não está pensando só no trabalho dele, ele está pensando no todo. O proativo é aquele que pensa na empresa, ele faz aquilo que ele gosta, aquilo que ele não gosta, ele faz aquilo que é a função dele e o que não é a função dele, pensando na empresa, pensando no resultado final de todos. Independente dele fazer ou não fazer, ele vai receber o salário dele lá no final do mês. Mas o proativo é aquele que ele está pensando no benefício da empresa, porque ele sabe que os bons resultados vão gerar benefícios para os funcionários. Então esses pontos são importantes, você trabalhar a qualificação, trabalhar o caráter e trabalhar o ser proativo, certo? Um outro ponto que sempre é muito pedido é a resiliência. A resiliência é uma palavra até que ela fica em evidência, ela fica, vamos dizer assim, ela está na boca de muita gente no momento, né? A resiliência tem alguns exemplos muito interessantes que eu gosto, né? O bambu, dizem que o bambu chinês, primeiro ele passa muitos anos, ele enraiza com profundidade, se eu não estiver errado, são 4 anos enraizando. E depois de 4 anos é que ele vai crescendo numa velocidade para cima impressionante. Então, o que é o resiliente? O resiliente é aquele que, independente das situações e circunstâncias em volta dele, independente das pressões, independente das dificuldades, dos obstáculos, ele não muda o foco, ele não muda o objetivo. O que se diz na verdade é que ele não perde a essência. O bambu é dado como exemplo porque o vento joga ele para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e ali depois que o vento passa, ele continua firme lá. Você precisa se qualificar para que aqui você tenha conhecimento dos conceitos, você precisa ter caráter, porque caráter é uma coluna, é uma base. Você precisa ser proativo, porque o proativo é aquele que está sempre em direção ao objetivo. E o resiliente, ele é aquele que ele suporta, ele supera, ele não permite que qualquer situação, circunstância, qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de
opinião, o desvio do objetivo. O resiliente é aquele que, já entrando no ponto seguinte, ele tem força interior. Força interior. Existem três forças muito fortes quando a gente estuda, por exemplo, sobre Jesus, que Jesus utilizou: força da ação, força interior e força nos relacionamentos. Então você sai da qualificação, entra no caráter, passa para a proatividade e você chega na resiliência. Quando você descobre essa pessoa que ele está estudando o tempo inteiro, se qualificando o tempo inteiro, você percebe que é uma pessoa que ele está constantemente procurando condicionar melhor o caráter dele, as características, os valores, os princípios. Essa pessoa também ela é proativa porque ela não pensa só nela, certo? E essa pessoa resiliente, quando você olha para isso, você percebe que essa pessoa ela é muito forte por dentro. Ela tem força interior. E o que é força interior? Força interior é aquela pessoa que ela tem equilíbrio emocional, inteligência emocional, ela tem força emocional. Não significa que ela não passe por abatimentos, que ela não chore, não significa que ela não seja sensível. Uma pessoa que tem força interior é aquela pessoa que, mediante as circunstâncias, as situações, né, ou os relacionamentos que podem causar algum dano, ela permanece firme nos objetivos. Né? Há algum tempo atrás, uns dias atrás, eu falei para uma pessoa o seguinte: na função que nós estamos, quando for preciso chorar, chora lá no banheiro. Aqui você tem que ter postura. Aqui você tem que ter olho no olho. Aqui você tem que ter um equilíbrio no tom. Você tem que ter um equilíbrio na postura. Precisa chorar? Precisa, sabe, dar um grito, pegar um travesseiro e gritar dentro do travesseiro, né? Gritar dentro de um saco de pão. Você vai lá para um lugar reservado. Por quê? A vida profissional, pro-ofício, e aí é importante uma frase que a gente ouve muito em nossa empresa: CNPJ não tem emoção, CNPJ não tem sentimento. Então você tem que ter muito cuidado para que você, como profissional, não seja guiado pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, guiado pelas instabilidades emocionais e você acabar, vamos dizer, não vou usar a palavra destruindo, mas você acabar causando danos, acabar afligindo, gerando conflitos, aumentando ou intensificando as dificuldades de relacionamento ou de gestão por causa do desequilíbrio emocional, por falta de força interior. Força interior não se adquire de uma hora para outra. Você precisa de conceitos, você precisa também estudar isso. Um bom livro que me vem à memória agora é Inteligência Emocional. Então, o que acontece? Você precisa ter a consciência que você vai iniciando pela qualificação, se qualifique, se condicione, né? Procure ter um caráter correto, estude sobre isso, compreenda os conceitos sobre o que é ter caráter, trabalhe esse proativo, não faça só pensando em você, não faça porque a pessoa que mais sofre com isso é você mesmo. É um mundo muito pequeno e trabalhe essa questão da resiliência, profundidade. A palavra leviano, ela vem de leve. Uma pessoa leviana é uma pessoa leve, é uma pessoa que está no superficial. Se aprofunde, não tenha medo. O medo mantém as pessoas no superficial. Manda entrar no rio, aí a pessoa molha o pé, fica com medo, molha o tornozelo, fica com medo. Ela não vai usufruir dos benefícios do fluxo ali daquela água, daquela cachoeira, daquele rio, porque ela tem medo de se aprofundar. E eu quero que você compreenda, vida profissional precisa de profundidade. Nós estamos em um nível de crescimento constante, onde nós precisamos sim de pessoas qualificadas, pessoas com caráter, pessoas proativas, pessoas resilientes e pessoas com força interior. Não se deixe desestabilizar por questões emocionais. Eu tenho absoluta certeza que você é competente, eu tenho absoluta certeza que você é capaz, eu tenho certeza que você tem total condições de se desenvolver como pessoa e se desenvolver como profissional. Nós estamos em busca dos profissionais. Este é o segundo Gerenciando e nós estamos falando hoje o que define um profissional. Quais são as características?
Reflita sobre essa pergunta, analise se você tem essas características e estude sobre esse tema. E até a próxima, Gerenciando.